inclinação da reta. A inclinação da reta vai ser dada pelo ângulo θ, e associada ao ângulo θ, eu venho com um item chamado coeficiente angular da reta, tá bom? Mas antes do coeficiente, espera lá. Então, primeiro, como é que eu verifico a inclinação da reta? Vamos nos lembrar do ano passado. Então, no ano passado, o que nós tínhamos? O ciclo trigonométrico, tá? Aí eu tinha eixo dos senos, eixo dos cossenos. Como é que eu verificava o ângulo? Eu saía daqui do zero e ia verificar o sentido positivo do ângulo. Aí eu determinava a inclinação que eu tinha, o ângulo que eu tinha no ciclo, tá? Para a inclinação da reta, a situação é muito similar. Então, vamos apagar isso daqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou sair do eixo X e vou girar no sentido anti-horário, tá? A abertura que eu tenho entre o eixo X e a reta, no sentido anti-horário, é a inclinação da reta, é o meu eixo θ. Professor, mas como é que fica então aqui no segundo caso? Vou sair do eixo X e vou girar até chegar na reta. Esse daqui é o meu eixo, é o meu ângulo θ, tá? Essa é a inclinação que eu tenho da reta, tudo bem? No primeiro caso, o θ é um ângulo agudo. No segundo caso, o θ é um ângulo obtuso, tá certo? Só isso, mais nada, beleza? Aí, dessa inclinação, eu vou ter o coeficiente angular. E o coeficiente angular, ele pode ser calculado de duas maneiras. O coeficiente angular, na verdade, é a tangente do ângulo θ, tá? Então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo θ. Só isso, tá certo? Deixa eu anotar aqui, ó. Então, se eu tiver o ângulo θ, eu calculo a tangente e eu terei o coeficiente angular, tá certo? No entanto, nem sempre me é dado o ângulo θ, tá? Às vezes, o que ele me fornece são pontos da reta. Aí, a tangente de θ vai ser igual ao m, tá? Que é o coeficiente angular. Então, falar de tangente de θ, deixa eu até completar aqui, ó, é o mesmo que falar do m, tá? Então, nós vamos chamar o coeficiente angular de m, beleza? Professor, por que m? O pessoal acabou adotando assim e a teoria acabou ficando muito bem escrita, tá tudo certo, tá bom? Aí vamos lá então. A tangente de θ é igual a m, que é igual ao ΔY pelo ΔX. ΔY, sim, o ΔY vai ser para mim a variação entre os pontos A e B, onde os pontos A e B têm que pertencer à reta, tá certo? Como assim, professor? Pera lá, então. Digamos que eu tenho aqui um certo ponto A e eu tenho aqui um certo ponto B. Aqui eu tenho coordenada x de B. Aqui eu tenho coordenada y de B. O mesmo para o ponto A. Opa, bem torto, né? Pronto, caprichando fica melhor, né? Então, aqui eu tenho coordenada x de A. E aqui eu tenho a coordenada y de A, tá certo? O ΔY e o ΔX são essas distâncias aqui, ó. Então, essa distância aqui, ó, vai ser o que eu vou chamar de ΔY, tá certo? Se eu tomar entre os x, eu vou ter a distância ΔX. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo, para a gente poder ter espaço para anotar. Então, vamos lá. Essa distância aqui, ó, a distância entre as coordenadas x, é o que eu vou chamar de ΔX. Se eu dividir, então, o ΔY pelo ΔX, eu vou ter exatamente o coeficiente angular. Professor, por que isso? Imagine aqui, ó, um triângulo. Opa, desculpa. Falei que está no lugar errado o triângulo. Imagine um triângulo formado pelos pontos A e B, tá certo? Esse triângulo aqui, ó. Então, formei usando os pontos A e B e a inclinação da reta. Isso daqui é o ΔY. Essa outra linha aqui é o ΔX. O que é o ΔY? Cateto oposto a θ. O que é o ΔX? Cateto adjacente a θ. O que é a tangente?
cateto oposto pelo cateto adjacente, tá certo? Então, não por acaso, o m é o ΔY pelo ΔX. Na prática, o que é o ΔY? Y de A menos Y de B. O que é o ΔX? X de A menos X de B. Só isso, pessoal, mais nada. Então, para calcular o coeficiente angular, o que você vai fazer? Calcular a tangente de θ. Se você tiver o ângulo θ. Não tenho o ângulo θ. Não tem problema. ΔY por ΔX. Então, y de A menos y de B por x de A menos x de B. Professor, sempre vai ser o ΔY pelo ΔX? Sim, sempre. Por quê? Porque o ΔY refere-se ao cateto oposto. Tá certo? Assim como o ΔX refere-se ao cateto adjacente. E na tangente é sempre cateto oposto pelo adjacente. Beleza? Prontinho, pessoal. Aqui na outra reta, a situação seria absolutamente a mesma. Beleza? Tá desenhada aí, então, tá determinado os valores aí que nós precisamos utilizar, tá certo? E com isso, você pode agora calcular o coeficiente angular da reta. Valeu? Prontinho, pessoal.